Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos dando início aí à reflexão bíblica diária da terça-feira, tá? Estamos na lição 6 da revista Discipulando do terceiro ciclo da editora CPAD, certo? O título dessa lição 6 é Uma Vida Cheia do Espírito, tá? A meditação dessa aula, ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 14 e o versículo 17. Ela se encontra do lado esquerdo aqui do nosso slide, tá? E a nossa reflexão bíblica, ela se encontra no livro de Joel, tá? Profeta Joel. O capítulo é o 2 e dos versículos 28 ao 32 nós vamos ler, tá? Acontecera depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E encontrará que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois o monte Sião em Jerusalém haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remidos a quem o Senhor chama. Olha só, meus amados, o que o profeta Joel, né, falou aí sobre a vinda do Espírito, né, sobre a vinda do Espírito Santo. Meus amados, se vocês prestarem atenção no, no, no texto, vocês vão ver que tem algumas bênçãos aí, certo? Algumas bênçãos aí. E uma é o derramamento do Espírito de Deus, né? Sobre toda a carne. Está logo aí no início da leitura, certo? Dois, o julgamento das nações, certo? O julgamento das nações. E o terceiro é a glorificação do povo de Deus. A glorificação do povo de Deus. Vocês vão ver no finalzinho, né? Onde diz aí, ó, e nos remidos a quem o Senhor chama. A quem o Senhor chamar. E vocês vão ver do versículo 32 em diante aí, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois o Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remidos a quem o Senhor chamar. Né, queridos? Então nós vemos aí que tem três bênçãos, vamos dizer que as três maiores bênçãos para o povo de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a carne, né, sobre a carne pecadora, certo? O julgamento das nações, que tem dizendo logo no meio aí dos versículos, certo? Também sobre os servos e as servas, derramarei meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e dando sequência ao texto, tá? E a glorificação do seu povo, né? Estas são as características, elas estão ditas aí próximas uma da outra, né? Então é sinal de que será próximo esses feitos aí, certo? Algo bem curioso, meus amados, que eu vou passar para vocês, que eu em alguns estudos eu vi, esse texto, meus amados, se vocês forem prestar atenção no livro de Atos, o capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 21, quando o dia de estão no dia de Pentecostes e o Espírito desce como línguas repartidas, desce em formato de línguas repartidas como que de fogo,
certo? Logo após Pedro, né? Pedro, ele faz a pregação e cita algumas coisas. E se você for prestar atenção, é o livro de Joel. É essa parte do livro de Joel, do profeta Joel. Quer ver? Vamos só dar uma analisada, queridos, ao texto de Atos, como eu estou dizendo aqui. Atos 2, 16 e 21, que diz assim. Para falar a verdade, vamos ler aqui o início do Atos, versículo 2, capítulo 14, que diz assim, ó. Então se levantou Pedro, né, a pregação no caso de Pedro, no dia de Pentecostes. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando. Sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é que, dito por intermédio do profeta Joel, então Pedro ele está citando esses textos de Joel, né? O profeta Joel. Aí vamos dar continuidade, meus amados. Diz assim: E acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos os vossos velhos. Então está escrito aí, gente, no livro de Joel. E Pedro falou naquela hora em Atos 2, certo? Vamos dizer que em média aí uns quase 900 anos, né? Que Joel, a data do profeta Joel e alguns estudos aí dizem que é 830, 835 anos antes de Cristo. E quando Pedro fala sobre a data sobre ele prega no dia de Pentecostes, né? Então, se você for ver, tem quase 950 anos aí, né, dos manuscritos do profeta Joel até aquele momento, certo? E ele está citando ali. E olha só, vamos dar continuidade. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, do 14 em diante, está escrito no livro de Joel. Aí, esses versículos que nós lemos agora. E Pedro continua dizendo: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, é o que está dizendo aqui, ó, nas últimas palavras do versículo 32 do livro de Joel, né? Do capítulo 2 do livro de Joel. Então, queridos, depois daquele discurso de Pedro, se converteram pessoas, certo? Se converteram pessoas, tá? E se vocês prestarem atenção, a dádiva que o profeta Joel foi que Deus mostrou ao profeta Joel as visões do derramamento do Espírito sobre a carne, o julgamento das nações que está aí, a glorificação do povo de Deus, né? Pedro, lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele pregou sobre essas palavras que tinham sido escritas há quase 950 anos pelo profeta Joel. Aí vocês analisem que a palavra de Deus, ela está interligada, né? Meus amados, isso é maravilhoso, isso é lindo. As escrituras estão se cumprindo. As escrituras estão se cumprindo. E uma das coisas mais interessantes que eu creio e que eu vejo nesses textos é que aqui vem dizendo no finalzinho, no início, que é o derramamento do Espírito sobre a carne, sobre minha carne, sobre a sua carne, e o versículo 32 que diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, o nome do Senhor tem que ser invocado, você tem que acreditar no que o Senhor fez, você tem que chamá-lo e dar todo o poder, tem que dar toda a glória a Ele.
que vem dizendo depois: pois o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remidos que o Senhor chamar. Meus queridos, isso aí são promessas de Deus para nossas vidas, tá? Então, queridos, uma vida cheia do Espírito. Então, tá chegando a hora, gente. A gente tem que se tocar nisso daí. A Bíblia está lá escrita, os manuscritos foram ditos e eles trouxeram para a Bíblia, e a Bíblia está trazendo isso para a gente e fazendo uma ligação entre o Novo e o Antigo Testamento, livros que foram escritos com mais de 900 anos aí de um para o outro, e as pessoas, os profetas e os apóstolos falando a mesma coisa, falando a mesma língua, vivendo os mesmos momentos, os mesmos atos escritos pelos profetas, não é? Queridos, então isso é maravilhoso, a palavra de Deus está se cumprindo. E viva uma vida no Espírito de Deus, queridos. Isso aí é decisão sua, isso é decisão nossa. Amém? Então, meus amados, fiquem na paz, um forte abraço aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.